Olá, vamos para mais uma aula de genética e hoje nós vamos falar sobre pleiotropia e interação gênica. Então é importante ter em mente a diferença entre pleiotropia e interação gênica. Toda vez que eu falar de pleiotropia, eu estou falando de um gene e que esse gene ele tem influência em vários fenótipos. Geralmente, a mutação de um gene ele vai influenciar vários fenótipos. Uma condição bem caracterizada de pleiotropia é o que a gente conhece como fenilcetonúria, ou PKU. Então, a fenilcetonúria é a incapacidade que o organismo tem de produzir uma enzima que converte o aminoácido fenilalanina em tirosina. Bom, para quem ainda não está muito familiarizado com a fenilcetonúria, algumas embalagens de alguns alimentos, eles são obrigados a vir no rótulo informando a presença ou não do aminoácido fenilalanina. Desculpa. Justamente porque algumas pessoas que têm fenilcetonúria, elas não conseguem metabolizar esse aminoácido e, consequentemente, essa não metabolização vai acarretar alguns sintomas, algumas consequências. Tá? Entre as principais consequências que a gente tem para quem tem fenilcetonúria é a hiperatividade, microcefalia, distúrbio motor, principalmente o distúrbio motor com relação à questão da escrita, tá? Convulsão e deficiência cognitiva. Tá? Bom, o indivíduo que ele é normal, ele vai ser dominante. Então, tanto ele sendo homozigoto como sendo heterozigoto, para o alelo azão, no caso, né? Para o alelo dominante, ele é um indivíduo normal. No entanto, se esse indivíduo ele é homozigoto recessivo, então esse indivíduo ele vai ser afetado. Tá? Então não esquece, pleiotropia eu tenho um gene influenciando vários fenótipos. No entanto, quando eu estou falando que vários genes influenciam um único fenótipo, aí eu estou falando de interação gênica. E geralmente isso é o que mais ocorre, tá? Ou seja, eu tenho vários genes que ele influenciam um único fenótipo, certo? Bom, na interação gênica, ela vai poder acontecer em dois momentos. Eu tenho o que a gente chama de epistasia, quando um gene ele anula a ação de um outro gene, ou no caso da herança poligênica, quando vários genes eles vão se somar para compor um fenótipo, certo? No caso da epistasia, que é o que a gente vai olhar com mais cuidado hoje, eu tenho a epistasia dominante, epistasia recessiva e epistasia recessiva duplicada. Então, hoje nós vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre a questão da epistasia, sobre essa condição de epistasia, e na nossa próxima aula nós falamos sobre a herança poligênica. Bom, então a gente já viu que a epistasia é quando eu tenho um gene e ele vai anular outro gene, tá? Certo. Bom, nessa relação eu tenho o gene que é epistático, ou seja, aquele que vai anular a ação do outro gene, e eu tenho o gene hipostático, aquele que é anulado, tá? Bom, a epistasia ela vai ser epistasia dominante quando o gene epistático é que ele é dominante. A epistasia recessiva é quando o gene epistático ele é recessivo. E a epistasia recessiva duplicada é quando eu tenho dois genes recessivos que são epistáticos. A gente fazer uma recordação aqui, que quando a gente começou a estudar a primeira lei de Mendel, a gente viu que um par de alelo ele estava relacionado a um fenótipo, a uma característica. Esse par de alelo ele era formado através dos gametas que eram doados, né, um do pai e outro da mãe, e que quando se uniam, formava lá aquele cariótipo, né, os cromossomos homólogos, blá, 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 blá. Perfeito. Bom, então a gente viu que
um par de alelo, um fenótipo. O que a gente vai observar quando a gente começa a estudar interação gênica é que o que acontece na maioria das vezes é mais de um par de alelo, um fenótipo, certo? No caso da epistasia, a gente vai começar a perceber que alguns genes eles podem ser inibidos, alguns fenótipos eles podem ser ou somando-se para se formar um outro fenótipo, para realmente se caracterizar um fenótipo, que é o que a gente vai ver lá na frente, né, nessa poligênica, mas que em alguns momentos, algumas características elas podem ser inibidas por outro par de alelo, certo? No caso da epistasia dominante, ela vai ser também considerada o que a gente chama de forma simples da epistasia. Por que a forma simples da epistasia? Porque basta apenas um alelo para que aquela condição ela seja inibida. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Um exemplo que eu trouxe é a pigmentação das galinhas. Então vamos ver essas condições genotípicas e fenotípicas aqui. Ó. Eu tenho o sesão, que é um gene dominante, eu tenho a galinha colorida, tá? A plumagem colorida das galinhas. Já se a condição for, o genótipo for recessivo, Czinho, a galinha ela vai ser branca, não vai ter plumagem colorida. Bom, eu tenho um gene dominante, Izão, que vai inibir a cor. E um gene recessivo, Izinho, que vai permitir a cor. Então, o que eu posso dizer com isso? Que toda vez que eu tiver dois pares de alelos, onde um par de alelo ele começa com sesão, independente do outro alelo que estiver junto a ele, se ele é sesão aqui, qual é a plumagem da galinha? Colorida, certo? No entanto, olha o outro gene que está aqui interagindo com ele. Eu tenho Izão, que inibe a cor. Então, se a cor da galinha ela tinha que ser branca, esse gene aqui que inibe a cor vai deixar a galinha branca. Vai inibir a coloração, a plumagem colorida das penas. Tá? Então, veja que bastou apenas um gene, apenas um alelo, para que essa plumagem que teria que ser colorida fosse branca. Vamos ver essa outra condição aqui. Eu tenho sesão, então eu tenho uma plumagem colorida. Ok. E aí eu tenho Izinho, Izinho. Izinho permite a cor. Então, se ele permite a cor, ele está permitindo a condição da plumagem colorida. Tá? Então, essa galinha vai ser colorida. Vamos ver essa outra condição aqui. Eu tenho Czinho, Czinho. Czinho, Czinho, eu tenho L homozigose e eu tenho a cor branca. Então, essa galinha vai ser branca, certo? E aí, eu tenho Izão. Opa! Izão, a gente já sabe que ele, mesmo quando ele está em dominância, ele, como é um gene epistático, ele vai inibir a cor. Bom, a galinha já seria branca, né? E se ele está inibindo a cor, então a galinha vai ser branca de todo jeito. Certo? Para terminar, Czinho, Czinho, que a gente já sabe que é branco. E Izinho, Izinho, que permite a cor. E aí, olha a diferença aqui desse exemplo para o anterior. O anterior, a galinha vai ser branca porque ela tem um gene epistático que está inibindo o fenótipo, a expressão desses dois alelos aqui, ok? Já no segundo exemplo, eu tenho a galinha vai ser branca não porque eu tenho um gene epistático, mas porque eu tenho uma condição de homozigose recessiva aqui que expressa a cor branca na plumagem da galinha. Ok? Então, nós acabamos de ver que no caso da epistasia dominante, o gene epistático ele é dominante. Tá? No caso da epistasia recessiva, o gene epistático vai ser o quê? Um gene recessivo. Tá?
Então vamos ver essa condição aqui, que é pigmentação dos cães labradores. Então, quem conhece cão labrador sabe que nós temos 3 cores para eles, né? A gente tem o marrom, a gente tem o creme, que algumas pessoas chamam de creme, mas é albino, e eu tenho o preto, certo? Pronto. No caso aqui, ó, pigmentação, eu tenho a condição preto é de um gene dominante, Dzão. Eu tenho uma condição marrom, que é do gene Dzinho, é um gene recessivo. Eu tenho a condição que permite a cor, é dominante. Nós acabamos de ver lá na epistasia dominante que que o gene dominante ele inibia a cor e não permitia. Quem vai inibir a cor agora é um gene recessivo, Ezinho, certo? Gente, pega a dica do tio Wagner. Toda vez que você vê um gene que ele inibe a ação, algum fenótipo, alguma coisa no processo da herança, você já sabe que ele é um gene epistático, ok? Então, no caso, quem está inibindo a cor aqui é Ezinho. Ezinho é que é o gene epistático, tá? Perfeito. Então vamos dar uma olhada aqui. Então vamos ver as condições que a gente tem aqui. Eu tenho Dzão, que é cachorro preto, né? A cor preta, independente do outro alelo. No entanto, eu tenho um Ezão aqui. Ezão é o que? Permite a cor. É dominante, ele permite a cor. Então, independente do outro alelo que vai ter aqui, ó, o cachorro vai ser preto. Certo? Porque eu tenho 2 alelos dominantes. Um que é preto e outro que permite a cor preta. Vamos dar uma outra olhada aqui embaixo. Eu tenho o Dzão, que é preto, certo? Alelo dominante. Independente do outro alelo que tem aqui, ele vai ser preto. No entanto, eu tenho aqui, ó, Ezinho, Ezinho. Ezinho é um gene recessivo que aparece em homozigose e Ezinho ele inibe a cor. Então, o cachorro que era para ser preto vai ser o quê? Albino. Tá? Porque Ezinho está inibindo a cor. Vamos ver essa outra condição. Eu tenho Dzinho, Dzinho. Dzinho aqui ó, aparece em homozigose recessiva e Dzinho ele dá a condição marrom para o cachorro, certo? E aí eu tenho um outro gene que é Ezão. Ezão permite a cor. Então, se permite a cor, qual é a cor que ele está permitindo? Marrom. Então, o cachorro vai ser marrom. Agora, nessa condição aqui, ó, eu tenho Dzinho, Dzinho, que o cachorro é marrom, ok? Mas olha, observa aqui, Ezinho, Ezinho. Ezinho inibe a cor, certo? E se ele inibe a cor, ele está inibindo a cor marrom. Consequentemente, o cachorro vai ser albino. Ele vai ser creme ou albino, como algumas pessoas colocam, certo? Então, observa que nesse caso aqui, o gene epistático ele é recessivo, ok? Então, nessa condição aqui, ó, quem é o gene epistático? Ezinho. Quem é o gene hipostático? Dzão. Aqui, quem é o gene epistático? Ezinho. Quem é o gene hipostático? Dzinho. Certo? Bom, no caso da epistasia recessiva duplicada, o que é que nós temos? Um bom exemplo disso é a surdez hereditária. Tá? Então, nós temos 2 alelos dominantes que estão envolvidos na formação e no desenvolvimento auditivo, tá? De todo esse mecanismo auditivo. Os 2 genes, eles são dominantes. Então, eu tenho o gene Bzão, que está relacionado ao desenvolvimento embrionário auditivo, e eu tenho o gene Ezão, que está relacionado à formação do nervo acústico. Tá? Bom, as suas respectivas formas alélicas recessivas, Bzinho e Ezinho, consequentemente, Bzinho, o indivíduo ele não vai ter um desenvolvimento embrionário,
auditivo, e no caso de Ezinho, eu não vou ter a formação do nervo acústico, tá? Então, observa essas condições aqui. Vamos lá. Bzão, ele tem um desenvolvimento embrionário auditivo. Ezão, ele tem a formação do nervo acústico, então ele é um indivíduo normal. Bzão, ele tem o desenvolvimento embrionário auditivo. Ezinho, ele é surdo. E ele é surdo porque ele não formou o nervo acústico. Consequentemente, o indivíduo vai ser surdo. Observa que Ezinho é uma condição epistática. Tá? Bzinho, olha, Bzinho é o quê? Surdo, né? Ó, ele não desenvolveu embrionariamente o canal auditivo, tá? Só que eu tenho Ezão, eu tenho a formação do nervo acústico. Mesmo que eu tenha a formação do nervo acústico, mas se eu não tenho todo o pavilhão auditivo, estribo, bigorna, martelo, enfim, todo o sistema embrionário, certo? Desenvolvido, eu não vou poder escutar, certo? Então vai ser surdo. E aqui na última condição, Bzinho, Bzinho, Ezinho, Ezinho, aí o camarada é surdo mesmo, né? Então, observa que na condição da epistasia recessiva duplicada, eu tenho dois alelos recessivos que colocam na condição de epistático. Eu tenho dois genes recessivos que têm a condição epistática. Consequentemente, o indivíduo ele só pode ser normal, tá? Ele só vai poder escutar se ele tiver os dois genes dominantes. Caso contrário, ele vai ter a surdez. Então, se eu for resumir nossa aula, ela pode ser resumida nessa tabela. E assim, se você entendeu bem a minha aula de segunda lei de Mendel e entendeu bem o que um gene epistático ele faz, você provavelmente deve estar se perguntando: espera aí, se um gene epistático ele anula a expressão de um outro gene epistático, ele anula mais a expressão de um outro gene, no caso hipostático, então alguns fenótipos, algumas proporções, elas podem ser alteradas. Exatamente. Tá? Então, observa aqui, na nossa proporção clássica, aquela proposta por Mendel, tá certo? Para a segunda lei de Mendel, né, a proporção fenotípica ela é de 9 para 3 para 3 para 1. No entanto, quando a gente observa essas relações epistáticas de dominância, de recessividade e de recessividade duplicada acontecerem, a gente vai observar que essas proporções mendelianas elas também vão se modificar. Então, no caso, na epistasia dominante, há uma alteração na proporção fenotípica de 12 para 3 para 1. Já no caso da epistasia recessiva, essa proporção fenotípica ela fica de 9 para 3 para 4. E no caso da epistasia recessiva duplicada, ela fica de 9 para 7. Professor, eu tenho que entender isso, eu tenho que decorar isso, eu tenho que fazer o que com isso? Eu só quero que você entenda com isso que as proporções mendelianas elas são alteradas. Observa lá na nossa primeira aula, quando a gente estava falando de modificações das proporções mendelianas da primeira lei de Mendel, observa quais eram os padrões de herança que aconteciam e por que havia essa modificação nos padrões fenotípicos. Tá? Nesse caso da segunda lei de Mendel, observa os casos de pleiotropia, observa os casos de epistasia e observa os casos futuros que a gente vai observar da herança poligênica, o que é que está acontecendo e por que essas proporções elas são alteradas. Isso é que deve ficar claro para você. Tá? Questão de decorar a proporção fenotípica, em absoluto, de forma nenhuma. Tá? Eu quero que você entenda o que esses padrões de herança trazem
e de que forma esses padrões de herança eles modificaram as proporções clássicas descobertas por Mendel. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui.